com a paz do Senhor Jesus, amém? Também quero saudar os nossos irmãos internautas que nos assistem através da rede Semear, com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, temos sentido a falta de alguns obreiros, do nosso pastor João Paulo, que se encontra de viagem para tratar de assuntos pessoais, nosso pastor Robson também, que está em uma viagem missionária. Nosso pastor Santos está ali também fazendo a obra de Deus ali na DEF Benavente, ali com o nosso pastor Tiago e a nossa pastora Bruna. Mas amanhã o nosso pastor Santos estará aqui conosco para estar dando o seu contributo na obra do Senhor. Vamos estar estudando a lição hoje, de número 3, onde fala sobre os artesãos do tabernáculo. Uma lição muito edificante para nossas vidas, onde fala sobre os artesãos do tabernáculo. Parte inicial, já está ali, lição número 2. Texto áureo, vamos ler todos comigo? 1, 2, 3. Aleluia. Mas um só Espírito, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas. Vírgula. Aqui, nessa primeira parte, nós vemos que refere ao fato de que todas as capacidades e poderes dos dons são produzidos e operados pela energia do Espírito. Quando fala repartindo particularmente a cada um como quer, aqui mostra que o nosso Deus é soberano. Ele é um único Espírito. Ele reparte de forma particular para cada um de nós como Ele quer e quando Ele quer. Mas nós podemos ver aqui também, aprender nessa noite, que toda a distribuição é por decisão soberana do Espírito. O que significa que os homens ou as mulheres não podem conceder dons a outras pessoas. Sabe por quê? Porque isso pertence apenas à esfera espiritual. Então, somente o Espírito Santo pode conceder dons espirituais a todos de maneira particular. Amém? Vamos lá para a verdade prática. O Criador tocou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. O Criador dotou cada homem de talentos individuais para a sua honra e glória. Então nós podemos observar que o nosso Deus é o nosso Criador que nos dota de dons individuais. Para quê? Para que a sua honra e a sua glória seja dada somente a Ele. Então, quando o nosso Deus toca em nossos corações, nos dando dons espirituais, nós devemos termos a consciência que a honra é para Ele, a glória é para o nosso Deus. Verdade prática, vamos para a introdução nessa noite. Vamos ler comigo em toda a igreja? Nesta lição, solte aí. Olha como é lindo o nosso Deus. Veremos que Deus chama pessoas especiais para realizar obras especiais. Então nós somos chamados por Deus de pessoas especiais. Sabe por quê? Porque a obra de Deus é algo especial em nossas vidas. Ele quando chama, Ele nos chama de pessoas especiais. Eu quero dizer que nós somos especiais para o nosso Deus. Nós fomos trazidos do mundo, nós fomos resgatados do mundo e nós somos chamados de pessoas especiais.
Continuando, estudaremos a respeito da importância de ser cheios do Espírito para realizar uma grande obra. Então nós temos que ter esta consciência de ser cheios do Espírito, porque para realizar uma grande obra nós temos que ser cheios do Espírito Santo. E concluiremos a lição com um chamado à consciência a respeito do uso do talento dado por Deus para a glória dele. Então a consciência, o respeito do uso do talento dado por Deus para nossas vidas, olha o que fala, é para a glória do nosso Senhor. Então o talento que Deus nos dá, o talento que Deus nos condiciona a fazer na obra dele, é para a honra e para a glória do nosso Senhor, e não para a exaltação do homem. Ora, o Criador concedeu a Moisés instruções e capacitou pessoas para construir o tabernáculo. Olha o que Deus faz. Ele concede a Moisés instruções, mas quem capacita é o nosso Deus para construir o tabernáculo e executar obras especiais. Nós podemos ver que Deus, quando começa a fazer algo, Ele não para no meio do caminho. Ele, quando faz a obra, Ele faz por completo. A Bíblia diz que Deus, quando fala com Moisés no monte, e Ele fala, fala com o meu povo para construir um tabernáculo. Tabernáculo significa habitação de Deus diante do seu povo. Mas não fica só na construção do tabernáculo. A Bíblia diz que depois que o tabernáculo é construído, as pessoas trazem ofertas, como foi lido aqui na leitura oficial. Traz ofertas. Para quê? Para fazer os utensílios, para reparar os utensílios que ficaria dentro do tabernáculo. Isso aqui nós podemos ver em Êxodo. Vamos ler, eu gosto de ir na palavra. Em Êxodo 31, a Bíblia diz que Deus falou ao Senhor, a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome. Olha o que o nosso Deus fala. Ele nos chama por nome. Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria. A sabedoria que ele fala aqui é a sabedoria do coração, não é a sabedoria da mente. Porque para nós realizarmos a obra do Senhor, nós temos que implantar primeiramente no coração, senão nós não conseguimos realizar por pensamentos da mente. Então a Bíblia diz que nosso Deus dá sabedoria e entendimento e de ciência e em todo artifício, para inventar invenções e trabalhar em ouro, lavramento de pedras, para gastar, e em artifícios de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração. O que a Bíblia diz? Tenho dado sabedoria ao coração. O que eu aprendo com essa palavra? Que o nosso Deus, Ele não fazia a obra sozinho. Antes da cruz, nós podemos ver que antes da cruz, só vinham sobre os indivíduos que fossem chamados por Deus para certas tarefas, inclusive Bezalel. Depois da cruz, o Espírito Santo mora no coração e na vida de todos os crentes. Então, o nosso Deus, antes da cruz, o Espírito Santo vinha só sobre alguns para fazer a obra. Que alguns foram esses, pessoas especiais. Mas depois da cruz, da morte do Senhor Jesus, o Espírito Santo veio sobre todos os crentes.
para fazer a obra. Então a obra de Deus está na responsabilidade daqueles que foram escolhidos. E nós somos pessoas especiais para promover uma obra especial. Leitura bíblica em classe, Êxodo 31, 1 a 11, já foi lido nessa noite. Tópico de número 1. Homens especiais para serviço especiais. Bezalel e Aholiabe, chamados por Deus. Na lição passada vimos que o tabernáculo devia ser construído, bem como as peças habilidosamente talhadas. Para executar essa obra, Deus chamou Bezalel e Aholiabe, o primeiro da tribo de Judá e o segundo da tribo de Dan. Êxodo 31, 2 e 6. Ambos foram capacitados pelo Espírito de Deus a fim de trabalhar em toda a sorte de obra em ouro, prata, bronze e madeira. Então, olha o cuidado que Deus tem, olha o zelo que Deus tem para com a sua obra. Ele chama o povo para construir o tabernáculo, a tenda da congregação. Depois que o povo traz a oferta de ouro, prata, bronze e madeira, ele chama o artesão para fazer os reparos, para trabalhar nas obras ali do tabernáculo. Então Deus convocou, chamou Aholiabe e chamou Bezalel para fazer esse trabalho com perfeição, artesão de mão cheia. Mas para que Deus chamasse Aholiabe, eles tinham uma inclinação para a arte. O que eu quero dizer para a nada igreja, quando Deus chama, Ele sabe o que nós somos capazes. Ele sabe os nossos talentos. Ele não vai chamar ninguém que ele sabe que não tem condições. Ele, quando chama, ele potencializa, ele capacita. Ele só tinha uma vocação, mas quem deu a eles a sabedoria do coração e da mente foi o Senhor Espírito Santo. A Bíblia diz que o Senhor Espírito Santo deu sabedoria a esses dois homens para trabalhar nos utensílios do tabernáculo. Subtópico de número 2, a prerrogativa de Deus. O texto bíblico nessa lição mostra que Deus chama a quem Ele quer para executar a sua obra. Essa parte é muito interessante. Deus chama quem Ele quer para executar a sua obra. Deus chama os pequeninos para confundir os grandes. Deus chama os incapacitados para mostrar os capacitados que aqueles têm condições de fazer a sua obra. Deus não chama ninguém por acaso. Deus chama a quem Ele quer para executar a sua obra. Ele conhece a natureza de cada filho. E de acordo com ela, distribui talentos. Olha para você ver, distribui talentos conforme a capacidade de cada um. Sabe por quê? Porque nem todos nós temos a mesma capacidade de fazer algo na casa do Senhor. São talentos diferentes que Deus entrega ao teu povo. Uns capacitados no ministério da oração, uns capacitados no ministério da palavra, uns capacitados para evangelizar. Então Deus dá talento de maneira diferenciada para cada um. Não por acaso, para construir o tabernáculo, o Criador chamou pessoas inclinadas à arte e à ciência. Olha o que eu falei. Então eles tinham essa inclinação, eles tinham esta vocação para trabalhar nas peças do tabernáculo, capacitando para potencializar essas habilidades. Então é o Senhor Espírito Santo que nos potencializa, é o Senhor Espírito Santo que nos capacita para fazer a obra dele. Essa forma de Deus chamar está registrada ao longo das Escrituras. Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus, e Paulo com os gentios.
Gálatas 2:8. Vamos ver aqui que fala Gálatas 2:8. Vou começar a ler do 4, que diz assim: e isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quando aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da circuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque aquele que me operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. O apóstolo Paulo fala assim: olha, o mesmo Espírito de Deus que operou em Pedro para levar o evangelho aos judeus, este mesmo Espírito vai operar em mim para levar o evangelho aos gentios. Então, o nosso Deus aqui, meus irmãos, o nosso Deus aqui não olha a aparência, não olha pela vestimenta, pelas riquezas, para levantar alguém. Ele levanta os humildes, ele levanta aqueles que parecem impossível para fazer algo na casa do Senhor. E Ele conta comigo, Ele conta contigo nessa noite. Deus levanta aqueles que pareciam, olha, enquanto aqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá. Em outro tempo eles pareciam ser alguma coisa e não fizeram nada. O que eles fizeram? Entraram, se intrometeram no evangelho, no ministério de outras pessoas, para atrapalhar que almas aceitassem ao Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo fala assim: olha, o mesmo Espírito que operou em Pedro, esse mesmo Espírito eu tenho certeza que vai operar em mim para levar o evangelho aos gentios. Então Deus usa a estratégia, homens estrategistas para fazer uma obra estrategista. Então o apóstolo Pedro tinha estratégia de ganhar os judeus para Jesus. O apóstolo Paulo tinha estratégia de ganhar os gentios para Jesus. Então Deus, quando envia alguém, Ele sabe quem Ele enviou. Ele sabe quem foi levantado por Ele. E quem levanta é quem, meus irmãos? Quem separa é quem? É o anjo da igreja. Mas quem capacita é o Senhor Espírito Santo. Não duvida da capacidade de alguém quando Deus levanta. Não duvida. Às vezes nós olhamos para uma pessoa assim e falamos assim: ah, esse aí não vai a lugar nenhum. Esse aí não sai nada, não vai sair nada daí. Esse não sabe fazer nada. Mas eu quero dizer que você tem valor para o nosso Deus. Você é precioso para Deus. Você é especial para Deus. Nós fomos chamados para fazer a obra. Nós fomos convocados para fazer o ID do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então Pedro foi convocado para exercer seu ministério entre os judeus e Paulo com os gentios. Tratavam-se de pessoas estratégicas para fazer obras estratégicas. É assim que Deus age. Ao longo da história da igreja, o Pai Celestial capacitou pessoas e deu-lhe sabedoria para edificar o corpo de Cristo. Ele pode falar ao seu coração
agora acerca de um chamado. Seja sensível à voz dele. Deus é quem chama. Deus é quem nos chamou para fazer a obra, meus irmãos. Deus é quem nos chamou para fazer algo na casa do Senhor. Por que tantas dúvidas? Por que tantas indecisões? Nós sabemos o nosso chamado, mas o chamado de Deus para nossas vidas só torna realidade quando o desejo venha do coração. Primeiro nós temos que colocar esse desejo no coração de fazermos algo para Deus. Porque pelo desejo da mente, meus irmãos, nós não somos capazes de fazer nada. A pluralidade do serviço cristão. Muitas são as necessidades da igreja local, tanto de ordem espiritual como material. Atos 6, 1 e 4. Aqui fala sobre o crescimento da igreja, que fala assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e servimos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre estes importante negócio. Então a obra de Deus estava crescendo em Jerusalém. Muitas almas aceitando Jesus, mas tinha poucos trabalhando na obra do Senhor. Faltou pessoas para trabalhar na obra do Senhor. E houve murmuração entre os judeus e os gregos. E quando houve, o que os 12 fizeram, convocaram a multidão dos discípulos, para que a palavra de Deus fosse proclamada. E olha o que fala: mas nós perseveramos na oração e no ministério da palavra. Eles não poderiam deixar o ministério da oração e o ministério da palavra, senão o povo padecia. A Bíblia diz que eles perseveravam. Para quê? Para que Deus viesse potencializar, levantar homens e mulheres para fazer a obra dele ali. E Deus nos levantou, está nos potencializando para fazer a obra dele. Por que muitas das vezes nós não fazemos? Porque muitas das vezes nós não temos essa coragem, esse discernimento de fazer a obra do Senhor? Porque muitas das vezes nós paramos, nós retrocedemos, porque tememos em fazer a obra. Deus requer do seu povo coragem, decisão, atitude para fazer a obra. Então, quando foi levantado esses 7 varões, a Bíblia diz que eles, orando, lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, quando eles permaneciam, quando eles perseveravam em oração, a Bíblia diz que Deus deu a eles autoridade para impor a mão sobre os discípulos. E a Bíblia diz que os diáconos da igreja começaram também a pregar, a proclamar o evangelho, a trabalhar para o reino. A Bíblia diz que o número era grande de pessoas. Ali fala sobre a ordem espiritual quanto material. Por isso que a igreja precisa de assistente social, irmão. Todo o trabalho que nós fazemos na casa do Senhor não é em vão. Todo o trabalho tem um fundamento para nosso Deus. Deus está vendo o que nós estamos fazendo aqui na terra. Deus está vendo a tua busca, a tua entrega. Elas manifestam-se na manutenção da comunhão cristã entre os irmãos.
bem como na organização dos elementos funcionais do culto cristão. Para isso, na obra do Senhor, há lugar para diversidades de dons e talentos que envolvam liderança espiritual, musical, ação social e outras esferas que exponham a necessidade da obra. Que você aplique o seu talento na obra do Senhor. Olha as diversidades de dons e talentos. Dons para liderar. Se você tem dom na área da música, se empenha na música. Se você tem dom na área social, para trabalhar na área social, se empenha. Se você tem dom para pregar, pregue. Se você tem dom para louvar, que louve. Deus requer de nós que nós sejamos frutíferos na obra do Senhor. Ele depende de mim, depende de você para fazer algo para o reino. Porque quando nós fazemos algo para o reino de Deus aqui na terra, o Pai Celestial vai lhe levantar para te receber naquele dia. Você vai ser recompensado no dia final. Então, que nós viemos buscar os dons espirituais. E como nós buscamos os dons espirituais? Como nós buscamos esses dons? Entrando em comunhão com o nosso Senhor Espírito Santo, entregando, dedicando Ele ao serviço da obra. Tópico 2, cheios do Espírito, sabedoria, entendimento e ciência. Cheios do Espírito para realizar a obra. O texto bíblico diz: o enchi do Espírito de Deus. Essa afirmativa vai ao encontro do que nós, pentecostais, sempre afirmamos. Irmãos, eu quero que vocês leiam aquela segunda parte ali. Não há nada, todos juntos. Não há nada. Meus irmãos, não há nada que nós possamos fazer na vida sem a direção do Espírito, a ação poderosa do Espírito Santo. O texto em destaque declara que toda a criatividade soberana, entendimento e ciência para construir o tabernáculo e talhar cada peça em ouro, prata, bronze e madeira, promanavam do Espírito Santo. Então nós podemos observar que é o Espírito Santo que concede essas coisas. Sem a direção do Espírito Santo em nós, não há como nós fazermos a obra de Deus por excelência, irmãos. Não há como nós entregarmos o melhor para Deus. Então nós devemos clamar pelo Espírito Santo. Porque não adianta nós sermos batizados pelo Espírito Santo e não ser cheios do Espírito Santo. Muitos são os que são batizados pelo Espírito Santo, mas poucos têm sido cheios pelo Espírito Santo no seu dia a dia. Por quê? Porque parou de buscar, parou de orar, parou de entrar em comunhão com o Mestre, parou de ter relacionamento com o nosso Deus. O que eu acho interessante e é um privilégio para todos nós, o que o nosso pastor tem feito aqui, convocar o povo para orar. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o que nosso Deus quer, o que o anjo da igreja quer, é que nós sejamos cheios do Espírito Santo para fazer a obra dele. Se nós não orarmos, se nós não buscarmos a presença do Senhor, não tem como nós ser cheios do Espírito Santo. Não tem como nós fazermos a obra dele, ser cheios do Espírito Santo. Aqui há uma verdade maravilhosa para nós. Para realizarmos uma obra espiritual, precisamos estar capacitados pelo Espírito Santo.
Então, para nós realizarmos qualquer obra espiritual, uma obra espiritual, nós temos primeiramente ser capacitados pelo Espírito Santo. Nessa perspectiva, colocamos todas as nossas habilidades aprendidas nos bancos das escolas, nas faculdades e da jornada da vida a serviço do Rei Jesus. Assim Deus nos usará poderosamente. Portanto, a simbologia da capacitação espiritual para a construção do tabernáculo se constitui figura de realidade espiritual do povo de Deus e no ministério cristão. Então, somente o Espírito Santo que capacita, somente o Espírito Santo que faz com que essas coisas aconteçam. Nós temos que colocar a nossa vida diante de Deus, nós temos que ser cheios. A Bíblia diz que depois da cruz, quando o Senhor Jesus faz a promessa de vir sobre vós do Espírito Santo, a Bíblia diz que aqueles 120 que estavam ali, todos foram cheios do Espírito Santo, e todos falaram em línguas, de acordo, o Espírito Santo concedia que eles falassem. Então, não tem como nós fazermos a obra de Deus se nós não tivermos o Espírito Santo dentro de nós. Mas para isso nós temos que buscar, para isso nós temos que perseverar continuamente, para que Deus venha fazer uma grande obra em nossas vidas. 2. Habilidades especiais para obras especiais. A Bíblia mostra uma diversidade de dons relacionados ao serviço cristão. Dons esses que foram distribuídos pelo Espírito Santo, segundo o apóstolo Paulo. Na mesma perspectiva, o processo de escolha de Bezalel e Aholiabe para a construção do tabernáculo. Versículo 4 e 5. Então ali, meu irmão, quem capacitou Bezalel e o seu companheiro Aholiabe foi o Senhor Espírito Santo. Eles tinham uma inclinação, eles tinham a vocação para fazer aquele trabalho nos utensílios do tabernáculo, mas quem capacitou foi o Senhor Espírito Santo. Então, a partir do momento que nós lançamos na obra do Senhor, que nós entregamos mais, que nós entramos continuamente em relacionamento com o nosso Deus, Ele vai nos capacitando mais para que a obra de Deus seja feita aqui na terra. Na lição local, muitos trabalhos requerem habilidades especiais. Por exemplo, quem escreve precisa ser habilidoso no ofício da escrita. Quem canta precisa ser habilidoso no ofício do canto. Quem toca precisa ser habilidoso no ofício instrumental. Quem prega precisa ser habilidoso no ofício da interpretação do texto e da retórica. Enfim, as necessidades e habilidades especiais para realizar obras especiais são inúmeras. São inúmeras. E o que é que nós temos feito? Será que nós temos feito algo para o nosso Deus? Será que Deus tem agradado o que nós temos feito na obra do Senhor aqui na terra? Aqui é um ministério de oportunidades. O nosso pastor dá oportunidade para todos que queiram trabalhar na obra do Senhor. Aqui não importa se você chegou hoje, se você tem 10 anos, se você tem 12 anos de ministério. O nosso obreiro Geraldo falou, quando ele chegou aqui, ele era um dos pioneiros aqui na igreja. E todos aqui tiveram espaço. Todos aqui tiveram espaço para crescer na obra do Senhor. A partir do momento que chega alguém, o nosso pastor chega e fala: olha, o que você quer fazer na obra do Senhor? Até aquele que fica na porta, meu irmão, tem que ter talento para estar ali na porta. Nosso irmão Luiz tem que estar atento em tudo que acontece ali, porque está na responsabilidade dele. Ele tem que saber receber quem chega, ele tem que saber despedir quem sai. Porque se nós não recebermos, quem está na porta não receber um visitante bem, ele não vai voltar mais. Todo o trabalho feito na casa do Senhor tem valia para Deus. O nosso Deus reconhece todo o trabalho. Deus tem chamado nós de pessoas especiais
para fazer algo especial na obra do Senhor? Será que nós temos feito algo para agradar o nosso Deus? Enfim, as necessidades e habilidades especiais para realizar obras especiais são inúmeras. Por isso que o Espírito Santo capacita pessoas para atividades bem específicas. É verdade que os dons de Deus não dependem de habilidades naturais. No entanto, o Senhor chama pessoas que têm habilidades especiais para potencializá-las e assim executarem serviços complexos na obra, na igreja local. Então aqui todos têm espaço para trabalhar. Deus sabe a vocação de cada um, irmãos. Deus, quando chama, Ele não chama por acaso. Ele não chama por acaso. Não pensa que você não tem vocação. Você tem vocação para o nosso Deus. Você foi chamado para um trabalho específico na obra do Senhor. Porque Deus, quando chama, irmãos, Ele não chama por acaso. Você não viu Pedro, um pescador, não tinha conhecimento nenhum da palavra, mas Deus potencializou. Não, Pedro, você não vai ser pescador, você vai ser ganhador de almas para o reino. Paulo, um perseguidor, se tornou um grande escritor do Evangelho. Escreveu 13 epístolas, quase o Novo Testamento todo. Um homem que outrora perseguia, tinha raiva de crente, tinha raiva de ver a obra do Senhor crescer, e Deus teve um encontro com ele. Mas aquele encontro que o nosso Senhor Jesus teve com Paulo não foi por acaso, não, irmãos. Eu disse: não, meu filho, você não está perseguindo os meus servos, não, você está perseguindo a mim. Eis que te separo para fazer uma grande obra. Meu irmão, eu chego de arrepiar quando eu leio aquela passagem do encontro do Senhor Jesus com Saulo, ali em Damasco, em caminho de Damasco. Foi para matar, foi para prender mulheres, irmão, grávidas. Ele não perdoava. Aí o Espírito Santo, o nosso Senhor Jesus, para. Não, ali você não toca. Ali são os meus escolhidos. Ali é povo santo, é povo meu, eu que escolhi. E outra, eu vou te levantar para fazer a minha obra. Meus irmãos, Deus vai levantar pessoas em nosso meio que nós vamos ficar perplexos. Não pense que você não tem potencialidade para fazer a obra de Deus. Você é um potencial na presença do Senhor Espírito Santo. Nós não fomos escolhidos por acaso. Deus, quando te chama, Ele te chama com propósito. Que propósito é esse? De cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Mas para isso, presbítero Ícaro, esse desejo tem que nascer primeiro no coração. Se nós não tivermos esse desejo no coração de fazer a obra de Deus, nós certamente vamos padecer. Certamente nós vamos retroceder. E que eu aprendo com essa palavra, porque nós às vezes estamos a um nível espiritual elevado e muitas das vezes estamos a um nível espiritual muito baixo. Por quê? Porque nós retrocedemos, porque nós às vezes paramos, porque nós fraquejamos, porque as dúvidas, por que temer? Foi cantado aqui hoje. Por que temer ao nosso Senhor? Ele nos chamou para fazer a obra dele. Nós não fomos chamados por acaso. Há um propósito no céu, há um propósito na terra. E Deus, o nosso Senhor, conta comigo, conta contigo para fazer a obra. Não importa o país que você está, você foi convocado para fazer a obra. Deus convoca você de maneira estratégica para ganhar pessoas
para o reino dele. A palavra de Deus, irmãos, é simples, não precisa nós complicarmos muito. Não precisamos falar difíceis para que as pessoas não venham compreender. Falamos de maneira simples para que nós venhamos ganhar almas na simplicidade, na humildade. Deus coloca nós em lugares diferentes, distintos, porque Ele sabe que tem pessoas com vários níveis de conhecimento, mas quem faz isso, a obra, meus irmãos, sabe quem é? É o Senhor Espírito Santo. É o Senhor Espírito Santo. A honra é para Ele, a glória é para Ele, a exaltação é para Ele. Ele só nos capacita para fazer aquilo que foi mandado a nós fazermos. E o que eu aprendo com essa lição é que nós não devemos nos estacionar, nós não devemos parar. A ordem de Deus para nossas vidas é avançar. Avançar através de quê? Como é que nós avançamos? Quando nós somos cheios do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo faz morada dentro de nós, aí nós avançamos, aí a obra de Deus avança, aí almas se entregam ao reino dos céus. Meus irmãos, se não for assim, se nós falarmos assim, não, eu quero fazer algo para Deus, Diácono Wagner, se nós não colocar isso em nosso coração, evangelista Jabes, e falar assim, não, eu quero, eu preciso fazer algo para Deus aqui. Deus não nos tirou do mundo por acaso, mas este desejo tem que nascer, tem que fluir dentro de nós, tem que ser um desejo de dentro para fora. Senão, meus irmãos, nós iremos fazer a obra de Deus em vão, porque tem muitos ministérios aí fracassados, porque tem muitos ministérios fracassados, porque estão usando a igreja como negócio, e Deus não habita no meio de pessoas que fazem da igreja negócio. Mas quando a igreja é cheia do Espírito Santo, certamente o corpo de Cristo é edificado pelo poder da palavra. Certamente pessoas são transformadas pelo poder da palavra. Mas para isso nós temos que chamar pelo Espírito Santo. Para isso nós temos que buscar a presença do reino. E esta é a palavra que eu quero deixar para os vossos corações nessa noite. Sejamos obedientes, sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, para que nós venhamos fazer algo para o crescimento do reino dele aqui na terra. Amém? Eu quero pedir a amada igreja para se pôr de pé, e quero estar passando